Muito boa tarde a todos, que o Senhor nos abençoe no seu bondoso e eterno amor. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, do dia 22 de novembro de 2020. Tema: o drama do suicídio. Uma lição difícil de se falar, é um assunto que bem complexo, mas nós vamos, na medida do possível, falar poucas coisas sobre ele, mas o essencial para nós podermos estar bem familiarizados com a lição. O drama do suicídio. O nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B. Não te deixarei e nem te desampararei. Verdade aplicada. Diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar esse tema à luz da palavra de Deus. Objetivo dessa lição: conhecer melhor sobre o suicídio. Segundo, mostrar os casos bíblicos de suicídio. E terceiro, ensinar como se comportar em casos de suicídio. Mostrar como se comportar em casos de suicídio, que é nosso objetivo 3. O nosso texto que nosso comentarista escolheu para esse tópico, para este assunto, nosso texto de referência é Salmo 42, versículo 7 ao versículo 11. O nosso motivo de oração: ore para que o espírito do suicídio seja eliminado, inclusive no meio cristão. Durante essa pandemia que nós estamos estudando aí, passando aí esse período, nós acompanhamos aí muitos casos de suicídios, inclusive alguns no meio evangélico. Então, por isso aqui, o comentarista vem frisando aqui, no motivo de oração, para que nós oremos para que esse espírito desapareça, seja eliminado até mesmo do meio cristão. Muito bem, a introdução lhe diz assim, o tema de hoje é oportuno e também indispensável, considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas e fazer o quê? Eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro e sempre observando os princípios bíblicos. Então, só a introdução aqui já é um esboço longo para a pregação. Estamos dizendo muita coisa. Muito bem. A parte 1, que é o preâmbulo, vem falando do drama da autodestruição. A palavra suicídio, ela é composta de dois termos do latim: sui, que significa próprio, e caedere, que significa matar. Resumindo, a palavra suicídio é assassinar a si próprio. Então, resumindo, o suicídio é assassinar a si próprio, matar a si próprio. Então, esse é o objetivo. E ele vem dizendo assim, o suicídio também é um gesto, é um desejo, e um ato de assassinar a si próprio. É um gesto de autodestruição. Realização do desejo da fim à própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela pensa enganosamente que a única solução é o suicídio. Então, quando a pessoa passa por uma dor insuportável, ela acha que no suicídio ela vai terminar com tudo, ela vai acabar com tudo. E nem sempre é por este caminho. Que fomos analisar à luz da Bíblia Sagrada, o suicídio ele é uma quebra de um mandamento divino. É quebra de um mandamento divino, que diz assim: não matarás. Não matarás. Então o suicídio está entrelaçado dentro desse mandamento bíblico aí, que o matar é quando eu mato o próximo e quando eu me mato também, cometendo suicídio. Então é quebra de um mandamento bíblico segundo a Bíblia Sagrada. Então, assim sendo, o suicida não quer morrer.
Ele quer fazer o quê? Escapar da dor do sofrimento. No entanto, quando ele tenta fazer isso, vai provocar nele mais dor ainda. Não vai aliviar a dor, vai provocar mais dor ainda. Muito bem. Aí a parte 1 diz assim: por que as pessoas pensam em suicídio? O comentarista faz uma pergunta de interrogação. Por que a pessoa pensa em suicídio? Tá. Quais são os motivos que levam ele a pensar em cometer o tal ato, dar fim à própria vida, dar cabo à própria vida? O comentarista vem elaborando aqui alguns motivos. Um deles, chamar a atenção. Quando o suicida tem esse tipo de atitude, ele quer chamar a atenção, na tentativa de dar um grito do socorro, pedindo que alguém olhe para ele. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhem para mim. Então, é a primeira coisa aqui, o primeiro motivo é chamar a atenção, dar aquele grito de socorro para que as pessoas olhem para ele. Ele quer atenção voltada para ele. Ele quer atenção voltada para ele. Muitos deixam um bilhete antes de cometer um ato. Não são todos, alguns deixam bilhete, outros já não deixam. Eu presenciei uma cena dessa quando eu trabalhava nos anos 2000, 2005, 2008, 2007. Um grande amigo meu que se suicidou. Foi uma coisa muito triste aquela cena, lamentável mesmo. E eu estava no dia lá quando ele escreveu a carta, deixou a ferramenta para os amigos e se enforcou, se matou. E na carta veio relatando o motivo por que ele cometeu aquele ato. As pessoas deram falta dele no dia que ele cometeu esse ato. Então eu presenciei uma cena dessa e é muito triste você lidar com a cena, porque a gente não podemos chegar antes dele cometer o ato, conversar com ele antes, orientá-lo, ajudá-lo antes, não deu porque ele já tinha cometido o ato. Então normalmente as pessoas deixam um bilhete, e ele deixou naquele dia um bilhete, explicando para a família o motivo por que ele cometeu aquilo, né? Mandou dar um beijo nas filhas, deixou alguma ferramenta de trabalho para os seus amigos. Muito bem. Mas nem sempre a pessoa deixa o bilhete, nem sempre. O segundo motivo é a tentativa de expiar o erro. Ele acha que cometeu um erro, ele não tem como voltar atrás, não tem como apagar aquele erro, então ele comete aquele ato. Algumas pessoas com tendência suicida dizem: eu não mereço viver, eu mereço morrer, eu não sou digno de viver, eu tenho que morrer. Então esse é o pensamento do suicida no momento que ele vai para tomar essa atitude. Para eles, a morte é um tipo de expiação e consideram como um fracasso. Eles acham que fracassou, então eles cometeu um erro, cometeu um pecado e acham que, tirando a vida, ele vai dar um fim ao seu sofrimento. Mas muitas das vezes nem sempre é assim. O pior sofrimento fica para aqueles que ficam. Pensa que não podem pagar ou remediar o erro cometido. O suicídio é, na realidade, uma dolorosa, uma dor muito forte. O suicídio atravessa todas as fronteiras geográficas. O suicídio atravessa todas as épocas, todas as fronteiras geográficas, atravessa cor, não escolhe sexo, não escolhe cultura, não escolhe religião. Está presente em todas as áreas, Nenhum de nós devemos subestimar os seus efeitos devastadores. Nenhum de nós podemos subestimar. As pessoas que cometem suicídio têm sentimento obsessivo de desamparo, falta de esperança, de valor. Então, o suicida não quer morrer, ele quer escapar do sofrimento. Mas há outros meios para ele escapar do sofrimento sem assassinar a si próprio. Há muitos meios. Há muitos recursos. É só procurar. Mas muitas das vezes fica aquele sentimento de vergonha, de medo de procurar ajuda e de conversar com alguém. Muito bem, essa é a parte 1. Parte 1.2. Aqui vem outros motivos ou outras razões que levam ele a cometer suicídio. Uma delas, paixão. Paixão. Muitos deles são cometidos por motivos passionais. Outros como relacionamentos rompidos. A pessoa
é prisioneiro de um sentimento doentio, pois deixa o sentido da vida em Deus e o amor próprio a outra pessoa para ser o centro. E não aceita o fim do relacionamento, desiste também de viver. Então, paixão é um dos motivos. Segundo, dinheiro. Segundo motivo que leva a pessoa a querer tirar a própria vida, dinheiro. Elas se desesperam, caem na pobreza, na perda rápida do bem. E o outro motivo, doenças psíquicas. São reais e complexas. Enganam-se aqueles que tratam como se fosse apenas atuação maligna. Nem sempre as pessoas que se suicidou é atuação maligna. Nem sempre. São doenças psíquicas. Mas pode ter casos que muitas das vezes o adversário de nossas almas aproveita a oportunidade para então aprisionar aquela pessoa e sim levando a pessoa a cometer o tal ato. Parte 1.3 da lição. O pano de fundo do suicídio. O pano de fundo. A ausência de Deus provoca na humanidade um vazio sem precedente. Na verdade, só Deus pode satisfazer a alma humana. Só Deus pode preencher aquela lacuna que está na vida de quem está com a intenção de cometer o suicídio. Só Deus pode preencher o vazio, aquela lacuna que existe, aquele espaço que existe na vida da pessoa. Só Deus tem a capacidade de preencher essa lacuna e assim a pessoa desistir do ato. E aqui o comentarista me dizendo que muitos suicidas precisam urgentemente, ou muitos precisam urgentemente, tirar essa ideia de circulação e se reorganizar na sua vida espiritual, colocando Deus sempre como prioridade em tudo. Tá? Essa é a atitude. Porque enquanto Deus reina, o diabo governa fazendo isso, tudo aí, nós estamos vendo aí. Então o ser humano ele tem a sua atitude. Segundo alguns especialistas, eles dizem que há alguns casos que não são nem registrados de suicídio. Há alguns casos que não são nem registrados. Em alguns países, por exemplo, aqui, quer ver? Ó, para cada suicídio, 3 tentativas. Para cada tentativa de suicídio, 5 planos. E para cada tentativa, 17 pessoas, muitas das vezes, estão entre essas que cometem suicídio. Na Índia, aproximadamente fizeram um censo há pouco tempo, já deve ter aumentado esse número aí. Na Índia, há pouco tempo, fizeram um censo lá, 258 mil pessoas cometeram suicídio. Na China, 120 mil. No Brasil, aproximadamente 12 mil. Mas esse número já aumentou, tá? Isso é apenas um censo. Muitos deixam bilhete antes de cometer o ato. Uma pessoa que se cuida pode estar com carência de ser amada. Muitas vezes também isso pode levar também a pessoa a cometer o suicídio. A carência de ser amado também pode levar. Tentativa de expiar um erro. Dizem que querem morrer e querem deixar. Existem vários personagens bíblicos que, observe, tem tentativa de homicídio e tem homicídio. Tem a tentativa e tem o ato cometido. Tem a tentativa e tem o ato cometido. Na Bíblia nós vemos alguns casos. Um deles, Elias. Segundo deles, Moisés. Terceiro deles, Jonas. Então esses 3, mas devem ter mais, mas só como base, esses 3 tiveram tentativas de suicídio. Tirar a própria vida. Mas não se suicidaram. Então é preciso observar bem isso aí. Outro passo que o suicida ele considera-se fracassado e a próxima saída dele é justamente cometer o suicídio. Acha que não tem como consertar o erro. E pessoas que se cuidaram na Bíblia, pessoas que se suicidaram na Bíblia. No Velho Testamento tem 5 pessoas que se suicidaram na Bíblia, no Velho Testamento. E no Novo Testamento tem um caso, que é o caso de Judas Iscariote. Então, nós vemos 6 casos, mas acredito que deva ter muito mais do que isso aí. Aleluia. Parte 2 da lição, vontade de morrer. Essa vontade de morrer na vida do suicida é terrível.
Há relatos na Bíblia de pessoas que em momento de crise emocional pediram a Deus para morrer. São esses três que nós falamos aqui. Mas nunca intentaram contra a sua própria vida. Por exemplo, Jó. Jó capítulo 6, versículo 8, versículo 9. Ele pediu, mas não intentou fazer. Ele pediu a morte, pediu para morrer, mas não cometeu o ato. É apenas porque passou por uma crise emocional. Levou ele a fazer isso aí. Quem dera se cumprisse o meu desejo de Jó, e que Deus me desse o fim que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar e soltar a minha mão e acabar comigo. Então observa aqui que ele passou por uma dor emocional, uma crise emocional, e na tentativa pediu também a morte. Então nós vemos relatos de homens na Bíblia. Parte 2.1 da lição. Homens de Deus em momentos de crise emocional. Já falamos dele aqui. Moisés se cansou da reclamação do povo, pediu a Deus seu fim, e ele tem vários argumentos que ele leva aqui. Onde está isso, pregador? Números capítulo 11, versículo 14, versículo 15. Elias também teve seus dias sombrios, depois de vencer batalha contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. E nós vemos a passagem. E Jonas também. A passagem de Elias está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Outro caso foi o do profeta Jonas. Estava desgostoso da vida porque Deus queria salvar os medianitas. Estava no capítulo 4, versículo 3, e nós vemos naquela situação todinha lá. Então nós vemos pessoas na Bíblia que também tiveram seus momentos de crise emocionais, intentaram morrer, mas não cometeram o ato. Tiveram vontade? Sim. A mesma vontade, talvez, que muitas pessoas antes de cometer tiveram, mas não foram capazes de resistir, suportar e acabaram cometendo o tal ato. Meu Deus, é muito forte essa lição. Então, nós estamos aqui passando alguns pontos aqui. Algumas razões: paixões, relacionamento rompido, dinheiro, doenças psíquicas, dívidas assumidas e não conseguiram pagar. Isso talvez sejam uns motivos aí que levou a pessoa a cometer o tal ato. Observamos aí que o mês de setembro foi chamado aí de Setembro Amarelo. Foi justamente tratando dessas doenças aí, que é a depressão e também o suicídio. Então, Setembro Amarelo, houve algumas pessoas que deu palestra sobre isso aí, algumas igrejas evangélicas enfeitou de bola amarela, Setembro Amarelo, para justamente tratar dessas doenças aí, que é a depressão e também o suicídio. Então, nós vemos que eles dedicaram tempo para poder fazer isso aí. E nós temos aqui um conselho para pessoas que querem preencher essa lacuna. Primeiro, organizar a vida espiritual. Segundo, ter Deus como prioridade. Terceiro, existe uma tendência maligna aproveitando a situação. Quarto, ocupar a mente. Quinto, não dar lugar para o diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11, versículo 12, vai falar muito bem isso aí. Muito bem. Aqui nós vemos aqui, para a carga global, a morte não é o fim da dor. Eu vi um pregador dizendo que a morte não é o fim da dor. A dor não pode ser aliviada com a morte. O suicídio é uma quebra de um mandamento. Efésios capítulo 5, versículo 29, vai dizer aí. Fizeram também um censo aí que 50% das pessoas pensaram em suicídio no mundo. Foi uma estatística que fizeram há pouco tempo aí, que 50% das pessoas pensaram em suicídio no mundo. Mas não são todos os suicidas que vão se perder. Hebreus capítulo 11, versículo 32, temos um caso de Sansão. Muitos dizem que Sansão, ele cometeu suicídio. Minha opinião, segundo o que eu vejo à luz da Bíblia Sagrada, Sansão não cometeu suicídio. Foi um ato de sacrifício. Minha opinião.
como presbítero da Assembleia de Deus, minha opinião, ele não cometeu suicídio. Foi um ato de sacrifício, não suicídio. Senão ele não entraria para a galeria de heróis da fé e é tido como herói da fé. Não entraria lá. Então, essa ideia aí eu discordo. Eu discordo de algumas teorias que dizem que ele cometeu suicídio e foi para o inferno. Não, eu discordo completamente dessa teoria. Cabe a Deus o julgamento, não a mim, eu não sou juiz, Deus sim é o juiz para julgar. Então a passagem de salvação está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Tem também referências em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 14, 15 e 16. Né? Então vocês podem ler lá. Também aqui eu fiz uma anotação no esboço que 90% dos suicídios são transtornos psíquicos. A cada suicídio, eu disse lá atrás, vou repetir de novo, 10 não são divulgados. E as faixas etárias, segundo o censo, trouxe aí, o censo fez uma anotação aí, a faixa etária do suicídio é entre jovens e adolescentes. Entre jovens e adolescentes. Mas eu creio que essa faixa deve ter mudado já. O Japão é o maior país do mundo, segundo o censo, deve ter mudado, em caso de suicídio. Os Estados Unidos, e ele tem vários casos de suicídio, mas usando o quê? Armas de fogo. As pessoas que se suicidam pensam que são fardos pesados para os outros. O pensamento das pessoas que vai se suicidar, que são fardo pesado para os outros, é melhor sair de cena, é melhor sair de cena. Eles acham assim, o pensamento deles. Então aí nós vemos aí esse passo aí que nos trouxe aí é difícil comentar essa lição. Parte 2.2. Casos de suicídio na Bíblia. A Bíblia menciona alguns casos de suicídio, revelando assim que o ser humano, após o pecado, teve as suas faculdades mentais e emocionais também afetadas. Aí tem o caso de Saul, tá? O caso de Saul, eu não vou ler a passagem, tá? Tem o caso de Saul, que está lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo 1 e 7. Tem o caso de Aitofel, que traiu Davi, de seu caráter o levou a desespero, levou ele a cometer suicídio. Está em 2 Samuel 17, 23, também não vou ler. Tem o caso de Zinri, que promoveu um golpe para chegar ao poder e depois foi abandonado. 1 Reis capítulo 16, versículo 18. Temos o caso mais notório no Novo Testamento, que é o caso de Judas Iscariote, que traiu Jesus, e o fim dele foi trágico, cometendo um suicídio. Está em Mateus capítulo 27, versículo 3 e versículo 5. É interessante notar que a palavra de Deus demonstra as virtudes e as fraquezas do ser humano. Temos registro de dois dos grandes feitos do poder de Deus e nenhum dos momentos de fraqueza. Desânimo desses heróis da fé e ruína dos que conduziram sua vida sem arrependimento. Alguns dos heróis da fé até tiveram desejo de morrer, falamos aqui muito bem no texto, mas depois voltaram ao equilíbrio emocional, conseguiram voltar ao equilíbrio emocional e desistiram da ideia de cometer o ato de suicídio. Tiveram a ideia, tiveram até intenção, mas desistiram. Já aqueles que foram conduzidos pelo caminho da desobediência sucumbiram diante da pressão emocional e cometeram suicídio. Foram até leais a um certo ponto, mas terminaram mal. Misericórdia. A parte dos 3, a Bíblia é contrária ao suicídio. De acordo com a Bíblia Sagrada, o suicídio não é o que determina quando e como uma pessoa deve morrer. Se a pessoa ganha ou não acesso ao céu. E a Bíblia tem relato bem claro. Então essa parte aqui é bem complexa. Eu deixo esse juízo para o dia do juízo final. E senão também vou dizer que vai para o inferno, eu posso estar cometendo um grande erro aí. Tá? Então minha linha de pensamento, a Bíblia diz bem claro. O suicídio é a quebra principal do mandamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 36 e 39.
Amar a si mesmo é um dever do cristão. Só pode amar o próximo quem está bem resolvido consigo mesmo. O apóstolo Paulo nos ensina esse princípio em suas cartas, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor da igreja. Efésios 5, 29. Aí vem aqui um pensamento de um irmão aqui da Igreja Batista, um Douglas Batista, um irmão aqui que fala: o cristão se posiciona contra o suicídio, fundamentado no fundamento do decálogo, não matarás. É Êxodo capítulo 20, versículo 13. Tem um mandamento bíblico que condena o suicídio. O mandamento que proíbe o homem de assassinar o outro também o proíbe de assassinar a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus e não ao ser humano. Salmo 100, verso 3. Deus é quem determina o início e o fim de uma vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Nosso pastor Hernan Dias, ele diz aqui, que o suicídio é um gesto de incredulidade. O ser humano deixa de acreditar em Deus, pode nos socorrer em toda e qualquer situação. O ser humano deixa de recorrer a Deus, que pode livrar ele em qualquer situação. A mulher de Jó, ao ver nas cinzas, resolveu aconselhar o seu marido que o matasse. A mulher de Jó, vendo o sofrimento do seu esposo, também mandou ele dar fim à própria vida, mas ele não foi por esse caminho. Ele não trilhou por esse caminho. Esse episódio está no capítulo 2 de Jó, versículo 9, versículo 10. Jó teve uma outra atitude para aquele momento de dor, de crise emocional, e ele conseguiu sair daquela situação muito bem e não seguiu a atitude. E temos outro caso em Atos 16, verso 27 e 28, que é o caso do carcereiro de Filipe. Portanto, eu estou fazendo aqui, o resumo da escola bíblica dominical. A parte 3 da lição: o que fazer quando um familiar se suicida. Talvez esse seja também um drama muito difícil quando você vê um familiar seu se suicidando. Por mais duro que seja o golpe na vida, é preciso a gente analisar que a vida continua. Não podemos ser enterrados com nossos mortos. É importante levar em consideração que a vida continua e que a presença de Deus é certa. O que fazer? Continuar a caminhada. Não podemos ser enterrados com nossos mortos. A vida continua. Tem 3 coisas importantes que está aqui no preâmbulo da parte 3. A prevenção. Cuidado com os sobreviventes. Quem são os sobreviventes? É a família do suicida. O cuidado com eles. Cuidados com ele. Alguns fatos. Negação. Isso não pode estar acontecendo. Quer dizer, quando isso acontece no ambiente familiar, é lógico, a família vai dizer: puxa, isso não poderia estar acontecendo. Isso não poderia estar acontecendo na minha família. Isso não poderia estar acontecendo comigo. Por que isso comigo? Não é justo. Depressão é ter esse fato tão triste. A família se depara com imagens trazidas que maculam locais até então comuns. Os locais onde a pessoa que cometeu o suicídio, ou teve intenção, ou se suicidou, passou. O banheiro, a rota que ele passou, aquela estação de trem ele passou, mas pode ser outro caminho. Aquele prédio bonito que ele passou próximo. Tudo fica marcado com tristeza. Então ele relembra alguns lugares que a pessoa que cometeu o suicídio passou, e muitas vezes elaborando até se matar. E isso é muito triste. Muito triste. Então é o resumo da parte 3.3.1. Devemos prosseguir por causa de Deus. Não existe nenhuma situação na vida da pessoa para superar a capacidade de Deus nos restaurar. Tá? Então temos que, não é fácil, nesse momento é um momento muito difícil. A parte 3.2. Devemos prosseguir por causa dos demais familiares. Os demais familiares precisam de nós. Então nós temos que ser o espelho para ele. O fato aconteceu. A gente sabe que é difícil. E nesse momento a gente precisa de muita atenção.
para cuidar da pessoa. No mundo, 800 mil pessoas morreram por causa do suicídio. No mundo, o censo que fizeram recente também, no mundo, 800 mil pessoas morreram por causa do suicídio. Isso aqui foi a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que fez esse levantamento. No Brasil, uma pessoa morre por suicídio a cada hora, enquanto as 3 tentativas de se matar sem sucesso no mesmo período. Muitos evitam falar, ou sempre não é a melhor decisão falar. Algumas pessoas evitam até falar e acham que a hora é imprópria para falar, não gostam nem de falar desse assunto. Um falso mito que existe por aí é que a pessoa que tem intenção essa intenção não avisa, não dá pista. Isso não é verdade. Eles dizem por aí que as pessoas que têm a intenção de se suicidar não avisa, não deixa nenhuma pista. Sempre as pessoas deixam sinais de que vai cometer. Observe, monitore que as pessoas que têm a intenção de cometer esse ato, elas sempre dão uma pista, sempre dão um sinal, sempre dão um aviso. Aqui tem algumas prevenções, também não dá tempo de falar todas. Prevenção de conduta ou manifestação verbais. Fique de olho, quando você vê a conduta da pessoa, a manifestação da pessoa, monitora, fica de olho. Essas manifestações não devem ser interpretadas como ameaças, nem como chantagem emocionais, mas sim com avisos de alerta para um risco total. A pessoa deixou um alerta, acendeu um alertazinho de que a pessoa vai cometer um tal ato. A segunda é se preocupar com a sua própria morte e com a falta de esperança. As pessoas sob o risco de morte ou suicídio costumam falar sobre isso. Normalmente as pessoas que vão cometer isso aí, elas dão pistas, elas falam e muitas vezes nós não notamos que a pessoa falou. Confessam se sentir sem esperança, culpadas, com falta de autoestima, e tem visão negativa de sua vida e futura. Quer dizer, a pessoa perdeu toda a perspectiva, está sem rumo. Essas ideias podem estar expressas de forma escrita, verbal ou por meio de desenho. Eles usam formas para demonstrar e para mostrar que vão cometer o ato. Fique de olho, fique atento. Uma outra prevenção. Fique atento para comentário dos tipos: vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria dormir e nunca mais acordar. Olha aí os tipos de expressões que a pessoa fala. É inútil fazer algo para mudar, eu quero me matar. Cuidado com essas expressões. Quando alguém está com essas expressões, significa que são sinais visíveis de que ele vai cometer o ato. Você deve ficar de olho, deve ficar atento. Às vezes não notamos esse tipo de fala e a pessoa passa muitas vezes despercebido. Não notamos esse tipo de fala e passa por nós muitas das vezes despercebido pela família e passa despercebido pelos amigos. Os amigos e a família passou por eles batido ou despercebido que a pessoa ia cometer esse tipo de ato. Uma outra prevenção é o isolamento. Pessoas com pensamento suicida podem muitas das vezes ficar isoladas, não atende o telefone, não interage mais nas redes sociais, ficam em casa ou então ficam dentro de casa com o quarto fechado, reduz e cancela todas as atividades sociais, são sinais visíveis. Preste atenção nesses sintomas, nesses sinais, a prevenção, fica de olho. Há outros fatores: exposição ao desagrado, desemprego, perda do emprego, olha só, crises políticas, discriminação racial, cultural, social. Tem vários fatores que a pessoa deixou o sinal de que vai cometer o ato. Então fique de lado. Agressão, agressão física, psicológica, sofrimento no trabalho, conflito familiar, perda do ente querido. Qual é o remédio? Conversar com a pessoa, pedir ajuda,
Fique atento. O que a gente pode fazer sobre o risco de suicídio? Se você identificou alguém com esses sintomas próximo a você, com esse comportamento suicida, encontre um local apropriado para você conversar com ele. Um local calmo para falar sobre o assunto com a pessoa. Faça ele perceber que você se interessou em ouvi-lo e ajudá-lo. Ofereça a sua opinião. E se você achar que a pessoa está em perigo, não a deixe sozinha. Fique sempre próximo da pessoa. Incentive ela a procurar um profissional. Também é legal que você não só ofereça, mas vá junto com a pessoa, acompanhe a pessoa. Portanto, eu fiz um resumo de uma lição muito difícil e muito complexa de se falar sobre este assunto. Mas eu espero que o pouco que eu pude falar aqui foi suficiente para nós ficarmos atentos, acendermos o alerta e ficar sempre de olho. Eu espero ter passado o pouco desse resumo, porque o tempo é pouco para nós falarmos desse assunto, é um assunto complexo, mas eu espero ter passado para os nossos leitores que vão ouvir esse áudio, esse vídeo, o pouco aqui que nós falamos sobre o suicídio. Portanto, é uma lição muito complexa de falar, um assunto que muitos fogem e até mesmo nem gostam de falar nele. Mas que o Eterno, o Poderoso,